Olá, sejam bem-vindos. Tudo bom, pastora? Tudo bem. Tivemos uns dias que não estávamos juntas aqui. Pois é, eu me vi pequena aquele dia lá, mas eu disse, não, a Dani vai vir, ela vai esclarecer tudo para vocês, né? Deu tudo certo no final, né? Graças a Deus, né? Mas, mais uma vez reunidas aqui, e isso é maravilhoso, a gente poder falar da palavra de Deus, daquilo que o Senhor deixou para nós, né? No seu texto escrito. E eu quero também dar as boas-vindas a todos que vão estar acompanhando, né? Porque a gente vai continuar falando de que hoje, pastora? Então, a gente vai continuar no nosso nada ortodoxo estudo do tabernáculo, né? Sim. Hoje a gente vai falar a partir do capítulo 30 do altar de ouro ou altar de incenso. Ah, maravilha. Maravilha. Será que um episódio é suficiente para falar desse altar? A gente só vai ter uma lista aqui de versículos que eu vou deixar embaixo depois para eles. Sim, sim. Para eles darem um. Eu teria algo maravilhoso, só que nós teríamos que eu teria que bater uma foto, vamos dizer assim, do vídeo, né, para depois postar. Mas a gente pode deixar para a próxima semana. O que tu acha? Pode deixar. O que significa adorar em espírito? Não é aquele doce papo de anjo, é melhor. É melhor. Muito melhor. Vamos orar? Vamos. Senhor, muito obrigado, porque em Ti nós encontramos tudo. A Tua palavra em João 14 diz que o Senhor não nos deixa órfãos. E, Senhor, nessa certeza dessa filiação gloriosa, Senhor, é que nós estamos aqui reunidas e cremos, Senhor, que outros virão, outros estão talvez até acompanhando agora, Senhor, que todos nós possamos ser alimentados por Ti, porque a Tua palavra nos ensina que o verdadeiro pão do céu é nosso Pai que dá. É o Senhor que nos dá. E nós queremos pão do céu, aquele que nos fortifica e que nos ajuda a prosseguir na caminhada até o último dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Do altar de holocausto, que aparece em Êxodo, no capítulo 20, deixa eu voltar aqui, mas é 27, né? A gente faz uma pausa nos utensílios do templo. O altar de holocausto é no capítulo 27 de Êxodo. Sim. Daí a gente faz uma pausa nos utensílios do templo e retoma agora no capítulo 30. Tá? Eu me atrapalhei toda na outra semana. No 30, não sei mais. Quando ela vier, ela fala. 30? 30, versículo 1. Sim. E farás um altar para queimar sobre ele incenso, em madeira de acácia o farás. 1 cúbito será seu comprimento, 1 cúbito sua largura será quadrado. Terá 2 cúbitos de altura e seus ressaltos, ou chifres, né, serão feitos juntamente com ele de uma só peça. E o cobrirás de ouro puro, seu teto, suas paredes ao redor, seus ressaltos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. E lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua bordadura, em seus 2 cantos, sobre os seus 2 lados, e estas serão lugares para as varas, para levá-lo com elas. E farás as varas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, e o porás diante da divisória, que está sobre a arca do testemunho, diante do tampo que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo ali. E Arão fará queimar sobre ele incenso de especiarias. Pela manhã, quando limpar as lâmpadas, o queimará. E ao acender Arão as velas à tarde, o queimará. Incenso contínuo diante do Eterno por vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem oferta de elevação, nem oblação e libação não derramareis sobre ele. E Arão fará expiação sobre os ressaltos do altar 1 vez por ano, com o sangue da oferta da expiação do dia do perdão, farás expiação por ele, por todas as vossas gerações. Santidade de santidades é o altar para o Eterno. Só uma pergunta, que tradução é essa? Que Bíblia é essa? Essa aqui é... A Peshita? Não, não é a Peshita. Não, não é a Peshita.
Esse aqui não é só o livro de Êxodo da Torá interpretada. Ah, certo. É da editora Sefer. Sim. É diferente a tradução, né? Fui acompanhando aqui, me chamou a atenção de algumas coisas. É diferente, mas esse aqui é só o livro de Êxodo. Ó. Sim, Ó, sim. pessoal, não aparece lá. É só o livro de Êxodo. É uma coleção que tem os 5 primeiros livros, cada um tem a sua... Sim. Tem o seu... É riquíssimo, né? Esse Bom, vamos começar falando do altar. Coloca aí a figura dele, Fran, só para o pessoal ter uma ideia de como é que ele é. Gente, é uma figura, tá? Não é um... Esse. É só uma figura. Ele era quadrado, então ele tinha os chifres, ele tinha uma altura que era o dobro das medidas de largura, né, dele. Sim, sim. Então ele tinha 2 cúbitos de altura, que equivale a uns 1 metro mais ou menos de altura, tá? E uns 50 centímetros o quadrado dele. Então ele não era muito grande, né? Ele era feito do mesmo material que é feita a mesa e também a arca de acácia, revestido de ouro. É interessante que todos eles eram feitos de acácia, né? Todos. Porque a acácia é uma árvore do deserto. É uma árvore do deserto que biblicamente representa o homem também, né? Sim. Porque ela é uma árvore que tem muitos nós, é difícil de trabalhar. Sim. Então, ele também era feito de acácia. Nesse intervalo entre o altar de holocausto e o altar de incenso, que tem as vestes sacerdotais e as ofertas, todas, só depois que Deus dá... E agora vocês vão entender por que eu escolhi para a gente estudar essa porção do tabernáculo e seguindo a ordem, tá? Somente depois que o sacerdote tem as suas vestes completas, santificadas, e que ele sabe as ofertas e o preço que precisa ser pago, o custo de cada oferta, é que ele pode apresentar incenso no altar de holocausto. Então, o lugar do altar, ele é vamos dizer assim, um lugar-chave, tá? Porque ele tem a mesa e tem o candelabro, que a gente já estudou, só que ele fica na frente da arca. Não querendo antecipar, né? Mas já antecipando, no Antigo Testamento, de fora do véu, porque até então tinha o véu. Sim. E por que eu digo de fora? Porque a gente leu ali no texto que Arão tinha que queimar incenso sobre ele de manhã e de tarde, todos os dias. E se tivesse para o lado de dentro do véu, ele não poderia, porque ele só poderia entrar uma vez por ano. Então, não faz sentido dizer, apesar de algumas pessoas dizer não, ele ficava dentro do véu, não faz muito sentido, né? Porque aqui ele tinha que coordenar a limpeza das velas, o cuidado com a mesa e o incenso. Sim. Tudo junto, de manhã e de tarde, diariamente. Tá? Então... Essa simbologia é riquíssima, né? Eu acho que um dia a gente poderia falar somente sobre a simbologia. Então, ele simboliza o quê? Uma unificação, né, das propriedades materiais, tem a mesa ali, o pão, com as espirituais do candelabro, para poder apresentar um sacrifício agradável a Deus. Sem querer antecipando, né? O tabernáculo ele tem uma trajetória, né? Ele tem uma trajetória. A primeira porta se chama
de fora, bem de fora, Sim. se chama caminho. Né? A segunda porta, para entrar nesse ambiente aí onde tem o altar de incenso, se chama verdade. Sim. E depois do véu, ali o véu se chama vida, porque ali é vida, né? Então essa trajetória do sumo sacerdote, ele entra e ele circula, ele vive no ambiente da verdade para ele poder queimar incenso. Por isso que ele precisa ter as vestes santas. Sim. E saber o custo de cada oferta. Eu vou dizer o custo, tá? Sim. Não que a oferta seja... saber como oferecer, o que fazer, sim, o valor sim, de cada oferta, sim. não monetário, que eu quero dizer. Né? Então, essa união, né, é que faz com que o sacerdote consiga implementar a visão que Deus deu para Moisés lá no Sinai, da instrução. Aí ele consegue colocar em prática aquilo que antes era só teoria. Sim. Tá? Eles receberam a instrução e na vivência da instrução, então eles renovam todos os dias a instrução que recebida para ficar bem gravada, né? Isso aí, tá? Então, a mesa e o candelabro, eles se unem, tá? Falando em termos de propósito, eles se unem no altar para poder redirecionar Desculpa, o propósito. Olha. Quem que mandou falar? Acontece. Redirecionar o propósito para a arca, tá? Então, o altar de incenso, ele é um utensílio diferente do altar de holocausto. O altar de holocausto, embora a gente considere, né, a gente leigos, né, considera ele um utensílio, ele não é um utensílio, ele é um piso elevado onde é feito o sacrifício. Desculpa, mas essa encrenca aqui me tirou aquela frase aí, tu tem como repetir esse comecinho aí? Até porque eu atrapalhei tudo aqui, né, de todo mundo. Que a mesa e o candelabro se unem no altar de incenso, Sim, redirecionando, vamos dizer assim, o sacerdote. Depois, claro, a gente vai trazer para o Novo Testamento, né? Mas redirecionando o sacerdote para o propósito da arca. Sim, tá. Para o propósito de estar na presença de Deus. Sim. Uma das funções, né, do incenso é, por isso que ele era queimado de manhã e de tarde, é apagar o cheiro da carne, né? Sim. Do sangue também, né? Derramado sangue, lá fora. Da carne, que é do sacrifício que era feito diário lá fora, e era muito sacrifício, né? Então, ele cobria esse cheiro do sacrifício. Se a gente trouxer para a nossa vida, né, a comunhão ou a mesa, junto com o Espírito, levam nós a apagar o cheiro da carne. Tirar o cheiro da carne de nós mesmos. Né? Então, é por isso que eu digo que ele nos leva para que a gente possa fazer o quê, então? Chegar na presença de Deus. Né? Por isso que ele rediciona para o propósito da arca. Né? E aqui tem uma frase que é muito interessante, está nesse material aqui, que diz assim, somente a total devoção a Deus, conforme certificada pela lei, pela instrução, na arca do testemunho, porque tinha dentro da arca, né? É um aroma agradável ao Eterno. Portanto, todos os outros sacrifícios, oferta de elevação, oferta de libação, não são oferecidos nesse altar. Todos os outros sacrifícios simbolizam apenas um progresso parcial, ou a preparação para a perfeição, enquanto o altar do incenso simboliza a completa perfeição. Então, eu copiei essa frase porque eu me lembrei quando Deus disse para Abraão assim, ser perfeito. Ser perfeito como eu sou perfeito. E aí a gente fica pensando, como ser perfeito? Nós não somos perfeitos. Mas
Por que Deus diz para a gente ser perfeito, então? Se a gente não é perfeito, Ele sabe que a gente não é perfeito. É o andar, como a gente costuma dizer aqui, né? Palavra e espírito. Sim, sim. Palavra e espírito. Por quê? Porque estas coisas vão me levar a queimar incenso. Sim, sim. Ou adoração verdadeira, que você preferir chamar, né? Queimar esse incenso que tira o cheiro de nós de carne. Sim. E faz com que a gente possa se aproximar do Pai. Essa questão aí é muito séria, porque muitas pessoas não entendem a santidade de Deus e o temor devido a Ele, e acham que se pode chegar de qualquer maneira. Deus vê meu coração. Ai, aí é que é o problema. Quando a pessoa me diz isso, eu digo, você não tem medo disso? Aí é que mora o perigo. E você né? não tem medo Porque, disso? assim, é muito interessante que Deus, a palavra de Deus nos ensina a trazer submetidas a Cristo a nossa imaginação e os nossos pensamentos. Não fala sobre sentimentos e emoções, porque Ele sabe que aí todos têm uma batalha cotidiana, mas na imaginação e no pensamento é onde nós podemos governar. Isso aí. Né? E nesse governar é ali que a gente subjuga a carne para oferecer um sacrifício perfeito. Sim. Né? Um sacrifício de aroma agradável. De aroma agradável, exatamente. Aquilo que entrega corpo, entrega tudo. Que é o que Paulo diz, né, em Romanos 12. Sacrifício, apresentei, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável, e apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Exatamente. Não é a palavra sacrifício vivo já diz tudo, né? Que é a renúncia. É a renúncia que acontece a partir de uma mente que vai sendo transformada. Então, a mente que vai sendo transformada, ela começa a fazer as renúncias para entrar no caminho, passar pela porta da verdade, para alcançar, então, a vida. Né? Deus é maravilhoso. Esse altar, ele tem várias referências, né, a ele, lá em Apocalipse, em Hebreus, principalmente em Hebreus e Apocalipse, tá? Eu quero citar algumas coisas que o pastor Alderi Nelson, nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia Alfa, que é a do Antigo Testamento, a Bíblia revelada, o Antigo Testamento explicado, do Alderi Nelson, ele coloca algumas coisas para a gente meditar. Ele coloca o altar de incenso como o local do louvor. A peça principal depois da arca no tabernáculo, esse que a gente está estudando aqui é o tabernáculo do deserto, no templo também depois, né? Era a primeira, o principal era a arca, que simboliza o trono de Deus. Sim. E o segundo utensílio principal, então, é o altar de incenso, tá? A existência dele é para oferecer incenso diante de Deus, que elas representam as orações dos santos. E aí a gente tem uma riqueza lá em Apocalipse, né? Quando fala das orações dos santos, porque é interessante, porque lá em Apocalipse fala que elas vão para as taças. E depois elas são derramadas no altar. Isso acontece no mesmo dia da oração, tá? Não é assim. Não é. Vai ficar lá mofando a oração na taça até que ela vai. Não. Né? Até porque são 24 anciãos, sim, cada um, né, vai, hora a hora, despejando a sua taça no altar de incenso. E como que eu sei que é no mesmo dia? Por causa de Daniel. Sim. Eu vou deixar esses textos depois, se tu quiser tirar a imagem, pode tirar. Eu vou deixar esses textos depois, embaixo ali, né? E aí você lê eles com calma e estuda um pouquinho mais. É Daniel capítulo 10,
tá? Que fala que Daniel orou e que a oração dele foi ouvida no mesmo dia, mas que demorou a resposta porque houve uma batalha, né? Depois você estuda lá e vai ver que é no mesmo dia, tá? Então, esse altar, né? Ele tem o mesmo material dos outros, coberto com ouro, tá? Aham. O único que não tem acácia é o candelabro, porque ele representa o Espírito Santo. Sim. Então ele não tem acácia. O restante todos têm acácia, até a arca. Porque a gente já viu aqui, né? Por que a arca também tem acácia? Porque o Senhor veio em carne, né? Então Ele fez a junção, ele né? fez a junção desses dois, tá? Esse altar ele é um símbolo, por isso que Deus disse para Moisés: cuida para fazer conforme o desenho que eu te mostrei no monte. Ele é uma cópia, vamos dizer assim, do altar que está no céu. Tá? Ele é o equivalente na terreno do altar do que tem no tabernáculo celestial, certo? Então, aqui vocês têm, depois eu vou deixar os textos ali, que tem muita coisa. Então, eu disse que o incenso representa as orações. Então, quando a gente ora, a nossa oração vai para essa taça, né? E depois ela é derramada, significa que a oração ela é ouvida. Sim. A menos que haja em nós pecados. Isaías 59. Isaías 59. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Então, não é que Ele não nos vê, que Ele não sabe, não. Ele não nos ouve. Quando Ele não nos ouve, é que Ele não nos responde, né? Sim. Essa oração não é respondida. Tá? Então, quando nós oramos de acordo com a palavra, as nossas orações são ouvidas. Ah, mas eu orei de acordo com a palavra e não obtive a resposta. Daniel tem a resposta para você. Às vezes demora um pouco para responder por outras questões. Outras, inclusive tratamentos, outras processos, questões. Às vezes a resposta é não também. Sim, sim. Sim. Então, certo? Então, ela tem... isso das taças está em Apocalipse 8, tá? Então, vocês vão ver lá... que está lá em Apocalipse 8, tem essas taças. Deixa eu ver aqui, tem uma outra coisa que eu queria falar. Ah, sim, ele também é quadrado, como a Nova Jerusalém. Né? É interessante que o altar de holocausto também é quadrado. Né? Tem algumas peças, elas têm uma medida padrão, como a Nova Jerusalém. E o fato interessante aqui, que ele não é apropriado para qualquer outro tipo de sacrifício que não seja queimar incenso. Quando a gente fala de queimar incenso aqui, eu estou falando de adoração, louvor, né? Essas orações. Sim. Orações de adoração e de louvor. Ele não é um altar apropriado para sacrifício. Eu não ofereço nada que não seja adoração e louvor. Eu não posso derramar nada nele. Não tem libação, não tem nada. Tá? Ele é exclusivamente para adoração e louvor. Então, caminhando pelo tabernáculo em uma vida de santidade, se pode chegar a esse altar. E aí oferecer, né, sacrifícios de adoração e louvor. Tem um texto no Novo Testamento que é quando Zacarias ele vê o anjo, né? Lucas? Lucas. Não. Lucas... Deve ser comecinho. Eu não anotei. Eu procuro aqui. Lucas, eu acho que é. Quando ele vê o anjo, ele está indo exatamente para fazer esta função.
Sim. Queimar incenso no altar, até porque na época que Jesus nasceu não tinha a Arca da Aliança no tabernáculo, no templo. Tá? Então ele estava indo ali para queimar esse incenso quando ele vê o anjo. O altar... Lucas 1. Um anjo do Senhor lhe apareceu, versículo 11 em diante. Então, o altar, assim como a arca, é móvel. Tá? No Antigo Testamento, eram móveis. As coisas... eu achei interessante isso que o pastor Alderi coloca aqui. Eu vou ler para vocês. Olha só. O altar é como a arca, pode ser transportado por ser móvel. As coisas espirituais no Antigo Testamento eram móveis, não estavam seguras. Somente depois da intervenção de Cristo foi que Deus deu aos seus filhos bens irremovíveis, mediante o novo nascimento pela fé e pela obra redentora única e eterna de Cristo, como a salvação, como os dons, como o Espírito Santo. Esses bens divinos não têm varais. Somente se o homem rejeitá-los é que pode perder. Sim. Então, é interessante que no Antigo Testamento o Espírito vinha e visitava. Né? Vinha sobre... Se vocês vão ler com atenção o Antigo Testamento, veio até... Quando Saul encontrou com os profetas, ele profetizou, né? Ele profetizou, né? O Espírito veio sobre ele e ele profetizou. Sim. Então, só aquela vez. Só aquela vez. Depois o Espírito não veio mais. O que faz a companhia, né? Por isso que as más conversações corrompem os bons costumes. Então o Espírito, ele vinha, né? E era móvel. Sim. Ele não permanecia. Mas daí, quando Jesus vem e conclui a obra redentora na cruz, o Espírito vem e Jesus disse assim, estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. João 14, não é João 14, Mateus 28. Então, mas ele não vai mais embora. Tá? Que tu ia falar? Não, eu acho, porque assim, a Bíblia ela não foi separada em capítulos, né? Não. E muito menos naquelas interferências tentando conduzir a tua interpretação, que isso aí é impressionante, né? Eu acho interessante aqui que em Êxodo 30, depois do versículo 10, falando que uma vez por ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar, quer dizer, vai colocar sangue ali, né? Só purificando o utensílio. Sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é o Senhor. Logo em seguida, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quer dizer, para que eu entre naquele benefício da expiação feita com o sangue, a minha alma tem que ter sido resgatada. É a sequência. É a sequência. E aqui, até ele coloca aqui... sobre quando Jesus entra, é Apocalipse, deixa eu ver, não, é Hebreus 12, tá? Hebreus 12, do versículo 22 ao 24. Quando Jesus entra para depositar o sangue, sim. Então, uma vez por ano, o sacerdote fazia aspergia. Sim. O que fala lá em Apocalipse? Fala que o Senhor tinha... É Apocalipse que fala que ele tinha as vestes tintas de sangue. Acho que é um profeta. Isaías. É um profeta que diz... que Isaías, pergunta... ou é Isaías, deixa eu ver. Ou é Isaías 63. Por que estão... E acho que... Por que estão essas vestes manchadas de sangue? Deixa eu só confirmar, mas acho que é Isaías, capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes vivas de cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar.
Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. E também Apocalipse 19. Deixa eu ver aqui, só conferir esse texto aqui. Enquanto tu procura, eu leio o finalzinho aqui. Tá? Não havia ninguém que me ajudasse, mostrei assombro, e não havia ninguém que me apoiasse. Por isso, o meu braço me ajudou, e a minha ira deu-me apoio. Quer dizer que Jesus disse o ano da salvação do Senhor, e ele parou. Ele não leu lá em Nazaré o dia da vingança do nosso Deus, porque isso está reservado para mais adiante. Está reservado para mais adiante. Apocalipse 19, versículo 13 e 14 também fala. E está vestido com um manto tinto de sangue. Sim. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, essa aspersão no altar, ela também lembra isso. Sim. Tá? Porque Jesus preparou, lembra que Hebreus fala, né? Que ele preparou para nós um caminho. Sim. E lá em Hebreus, o santuário lá de Hebreus, o altar ele está imediatamente em frente à arca. Sim. Porque o autor de Hebreus fala do tabernáculo celestial e não do tabernáculo do deserto. Sim. Já consumado. Já consumado. Ele fala do tabernáculo onde não existia mais o véu. Mesmo, né, o véu foi rasgado quando Jesus entregou o seu espírito na cruz. Então, no altar, no tabernáculo do céu, nunca existiu véu. O altar de incenso o incenso sempre ficou diante do trono. Tá? É assim que ele foi projetado. O véu veio por conta do pecado. Né? Tá? Então, Jesus, quando ele entra com o sangue dele. E aí a gente lê o texto ali de Isaías e de Apocalipse. Por que ele tem as vestes tintas? Porque ele chegou com o sangue dele para pagar o preço que é colocado logo em seguida. Sim, o resgate das almas. O resgate das almas. Porque lá em Hebreus fala, chegaste à igreja dos primogênitos. E aqui fala que dos filhos de Israel tomaram o resgate dos filhos de Israel, e o primogênito que não fosse resgatado devia ser morto. Devia ser morto. Por quê? Porque é a igreja dos primogênitos, né? E o sacrifício de Cristo, como a gente vê aqui, está vendo aqui agora, esse derramar do sangue dele faz todo esse resgate, que aqui só está mencionado assim. Muito levemente. Né? E, então, esse depósito de sangue é que santificou, né? Faz a santificação pelo sacerdote. Tá? Esse preço era pago ali, se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que ele era pago em prata. Sim. Só no dinheiro, vamos dizer assim, metade no ciclo, né? Que é o valor do templo. O templo tinha um valor para esse ciclo, tá? um peso de tanta prata. Tá? Então, era meio ciclo de prata que tinha que ser pago. Não importava se, mas eu tenho bastante dinheiro, quero dar um ciclo. Não, é meio. Mas eu tenho pouco dinheiro. Não, é meio. É meio ciclo, porque o valor da vida não alterava. Né? Todos o mesmo valor. Jesus pagou por todos nós o mesmo valor. Sim. E por isso que ele diz que o apóstolo fala que a gente não foi comprado por prata ou ouro. Que o preço pago por nós não foi prata ou ouro. Não foi o resgate do templo. Foi Pedro, o resgate do sangue. Pedro que fala, né? Eu acho que Pedro fala. Se eu achar, eu te digo. Enquanto tu continua aí.
É 1:18. 1 Pedro 1:18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos dias por amor de vós. Então, o altar de incenso, ele fala para nós de uma vida de santificação. Tá? Levíticos 27 também fala sobre esse preço que a pessoa que fazia o voto tinha que pagar, né, com o seu voto especial perante o sacerdote. Jesus nos santificou, né? Então, a aspersão e a santificação, as duas coisas, envolvem o altar de incenso. Aí a gente começa a fazer alguns paralelos e entender por que a palavra fala que sem santificação ninguém verá Deus. Não tem como chegar no altar de incenso sem santificação. Sim. Tem. Não dá para oferecer qualquer coisa nesse altar. É o que ele diz. É o que ele quer. É como ele pede. Tá? Por que o Senhor diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Né? Então, é todo um conjunto de práticas na nossa vida, acompanhadas da palavra e do Espírito, diariamente, era manhã e noite. Para ser contínuo. Contínuo. Não podia, assim como as velas não podiam apagar, né? Tinha que desentupir lá. As espiviteiras. A espivitadeira lá para limpar, essa palavra trava-língua, né? Para limpar, para o óleo poder continuar queimando sem fazer fumaça, porque o óleo não podia fazer fumaça, né? Então, entre isto e o serviço à mesa, que fala do nosso relacionamento com o Espírito e do nosso relacionamento com o corpo, com estas duas coisas é possível chegar no altar, apresentar uma adoração que seja um sacrifício agradável a Deus. O pastor Kleber costuma dizer que o evangelho ele é vertical e horizontal. Sim. Falei várias vezes sobre isso. Se a gente não tiver mas eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Mas a Bíblia... João. A Bíblia diz, se tu não ama teu irmão... João, 1 João, se tu não ama teu irmão a quem tu vê, como é que tu pode dizer que ama a Deus a quem tu não vê? É umas coisas assim, né? Mas é que a gente não faz essas conexões. Até porque as pessoas, elas se decepcionam com pessoas, né? Elas se decepcionam com pessoas. Então, assim, como é que fica quando elas se decepcionam com Deus? Mas é que, normalmente, as pessoas se decepcionam com Deus e culpam as pessoas. Sim, exatamente. Agora, esse é o nó. Ou então se decepcionam com as pessoas e culpam Deus. Também. E nunca olham para si, não, vendo qual é a sua participação no evento. Aonde que eu tenho que botar a espivitadeira para fazer fluir o Espírito? Em mim. Isso aí. Aonde que eu tenho que organizar melhor aqui nessa mesa? O que eu tenho que servir aqui? Entendeu? Então, esse altar, eu vou deixar os textos para vocês depois, com calma, porque é muito texto. Sim. Tá? Nós não vamos ler isso aqui. Só para dar um gostinho de quero mais. Esse altar fala de santidade. Sim. E sem santificação, né, ninguém verá a Deus. Eu poderia dizer assim, não sei, me corrige, né?
o Senhor nos santifica. Ele nos santificou. Quer dizer, aquele que vem a ele foi separado para se tornar ou para andar no caminho da santidade. Então, sem santificação não tem como andar no caminho da santidade. Então, se a pessoa é encontrada pelo Senhor e ela aceita, vamos dizer assim, essa proposta que é feita pelo sangue de Cristo, abre-se uma possibilidade de começar a andar endireitando caminhos. E aí o Espírito vai cada dia mais endireitando caminhos até que a pessoa se torne um tzadik. Alguém que vai conquistando, vamos dizer assim, esse processo de santidade. Sim. Até porque... Deixa eu ver se eu acho o texto aqui que eu queria. Jesus, antes, Mateus 3, né, fala por intermédio do profeta, está falando de João aqui nesse texto, mas diz: a voz que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas. Aí fala de aplanar monte. Né? Então, tem todo um trabalho para que esse caminho seja plano. E Jesus, quando ele fala, em Mateus 7, é esse aqui que eu queria, Mateus 7, versículo 13, ele fala: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por elas. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Então, as pessoas costumam dizer: a porta é estreita. Verdade, a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Sim, sim. Porque ele requer de nós negar-se a si mesmo diariamente, que foi o que Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e me siga. Sim. Né? Sim. Negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Então, esse caminho que conduz para a vida, para chegar lá, passando o véu, né? Sim. Falando do tabernáculo, passando o véu para chegar lá na vida, onde está a presença de Deus, que caminho, é a vida. Caminho, verdade e vida. Isto. Ele é o caminho que conduz até lá, ele é apertado. E onde ele é apertado? Na verdade. Na verdade. Na verdade, ele é que apertado. É o lugar chamado lugar santo. É ali que aperta. É aí que aperta, porque aí eu preciso do relacionamento com ele e com os irmãos. E com os irmãos. E eu preciso eu não posso levar nenhuma luz para dentro desse lugar, minha. Porque a autojustificação é a luz própria. Né? Mas quando a luz é a luz do candelabro, é a luz do Espírito Santo de Deus, não tem como eu me esconder no ambiente da verdade, porque ele me revela o meu lugar escondido. Mas para isso tem que ter quebrantamento, tem que ter humildade, tem que dizer: não sou melhor do que ninguém, e eu preciso que a luz dele me ilumine o meu interior para encontrar onde é que eu não estaria preparada para oferecer o incenso. Que é chegar na presença, né? E aqui Jesus completa dizendo que são poucos que acertam com ela. Sim. É porque requer morte. Requer morte. Então, aquele cheiro da carne precisa desaparecer. Sim, sim. Então, é um outro simbolismo para a vida crucificada. Sim. Né? O cheiro da carne ele precisa desaparecer, senão não tem como chegar na presença de Deus. Até porque eu não me lembro de nenhum exemplo assim imediato assim agora que me vem à memória na Sagrada Escritura, mas pessoas que conseguiram entrar sem estarem em condições. Não tem. Os 2 filhos de Eli, os 2 filhos de Arão. Entraram com o fogo deles e foram mortos na hora. Sim. Porque a carne não suporta a santidade. Fogo estranho. A carne não suporta a santidade. Né? Então, assim, é preciso realmente que haja essa renúncia para que quando alguém chega na presença da santidade e das santidades, não seja consumido. Consumido, é isso aí.
Não é que Deus te mata se tu não faz como... Não, a natureza dele mata a carne. A santidade dele é tão grande que a carne se vai. morre. A carne é destruída. É. Não permanece. Exatamente. Deus me deu há muito tempo. Eu orava assim, eu dizia, Deus, eu queria entender isso. Ele me deu uma ilustração que eu guardei para sempre. Ele me disse, imagina o sol. O sol é fogo. Imagina um objeto que não seja fogo chegando no sol. O que acontece com ele? O sol foi tão irado que matou o objeto? Não. O sol queria exclusividade? Não, o sol era o sol. Continua sendo o sol. Ele é fogo. Então, para chegar nele, eu preciso estar tão revestida de Cristo. É a mesma natureza. Preciso estar tão revestida de Cristo que quando eu chego, ele me diz, vem que tu não morre, pode vir. É isso aí. É a mesma natureza, né? É o novo nascimento. Até por isso que o pastor Alderi coloca aqui, né? De quando Jesus cumpriu tudo, ele nos deu o novo nascimento. Então, ele deu para nós esta mesma natureza de santidade que Deus tem, de perfeição, né? Eu me lembrando do texto que Deus diz para Abraão ser perfeito, né? A mesma perfeição que ele tem, o Senhor deu para nós através de Cristo. Mas como que a gente tem isso? Permanecendo em Cristo. Sim. Permanecendo na verdade, para usar o termo que a gente usou agora, né? E aqui, em Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão, ele diz, sai da tua parentela, né? Na Peshitta diz, sai de ti para ti. Ou seja, sai do teu velho eu para o eu, como eu te vejo. Sai de ti para ti, e farei de ti uma bênção. Farei de ti uma bênção, né? E em ti serão benditas todas as nações da terra. Quer dizer que aquele que cumpre essa jornada que nós estamos falando aqui, ele sai de si mesmo. Sim. Para si mesmo. É para o novo nascido. E quando... isso aqui, eu não sei se eu estou pichando o assunto para uma direção que nem deveria, mas esses dias, lendo a Peshitta, eu encontrei que o Senhor disse para ele... né? Sai da tua terra e da tua parentela. Mas na Peshitta, que é o aramaico, né? Sai de ti para ti. Sai de ti para ti. Quer dizer, sai da carne para essa nova criatura, esse novo nascido. Né? E aí ele diz, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Quer dizer, você vai ser grande, você vai ter fama e você será uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tem gente que usa isso aqui para dizer assim, não toca nos ungidos do Senhor, porque... Né? Não, é aquele que saiu de si e fez essa caminhada vamos dizer assim, no recinto da verdade, é aquele que saiu de si para si. Ele saiu dessa velha natureza para essa. Jesus, falando com os discípulos em Marcos 8, ele fala assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Só que ele continua, ele não para ali. Sim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perder-la, vai perder. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Ele também não para aqui. Ele diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Exato. Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, se eu, fazendo o caminho do tabernáculo, voltando ali para o caminho do tabernáculo, a gente já falou sobre o altar do holocausto, a gente ainda não falou sobre a bacia, vamos falar na próxima semana, né? Que tem todo um simbolismo também. Mas a gente já falou do candelabro, já falou da mesa, e falamos da arca, e hoje estamos falando do altar de incenso. Para mim chegar no altar de incenso, eu preciso perder a minha vida. Entenda bem, negue-se a si mesmo. Ele explicou. Sim.
Jesus deixou bem explicadinho Sim, o que é não tem nenhuma dúvida. O que é este perder a vida. É o negar-se a si mesmo. Então, se eu quero alcançar a vida dele, eu preciso perder a minha. Porque a minha não me qualifica para chegar na presença dele. Exatamente. É o fogo com o sol, o exemplo que tu usou agora. Sim. Então, para mim me tornar fogo para chegar no sol, eu preciso ter a natureza do fogo, que é a vida de Cristo em mim. Sim. Por isso que Jesus diz, o caminho é apertado. E são poucos os que acertam. Que o Senhor nos ajude. Amém? Amém. Vamos orar que o Senhor nos capacite a isso. Amém. Quer falar mais alguma coisa ou posso orar? Não, eu só estou olhando aqui, mas... Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque em todas as coisas, Senhor, a Tua Palavra nos ensina o caminho que nós devemos andar, como crianças, né, que devem ser ensinadas no caminho, para que não se desviem. Nós também, Senhor, precisamos ser ensinados no caminho, para que não nos desviemos dele, Senhor. E, Senhor, eu te agradeço porque o teu sacrifício na cruz que nos resgatou proveu para nós o Espírito Santo para estar conosco, nos ensinando este caminho todos os dias. Senhor, eu sei que é um caminho apertado, é um caminho difícil, mas eu quero te pedir, ó Pai, que cada um de nós, Senhor, daqueles meus irmãos que estão ouvindo, Senhor, esse nosso bate-papo aqui, Senhor, que cada um deles, Senhor, possa ser ensinado pelo Teu Espírito, Sim, lavado pela Tua Palavra, para andar neste caminho, Senhor, em retidão. Porque todos, Senhor, queremos estar juntos na Tua presença, Senhor, te apresentando, Senhor, uma adoração, um louvor, Senhor, que seja agradável a Ti, que seja de aroma suave, Senhor. Sim, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa instrução, pela Tua Palavra. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um. No momento em que for estudar, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale a cada um e que a Tua Palavra se torne vida, Senhor, Sim, Pai. dentro de cada um de nós, ó Pai. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Shalom. Shalom. Deus abençoe você.